Oi, eu sou o Leandro e tô aqui para a gente explorar mais um pouco a área da bioquímica. Você sabia que a obesidade pode influenciar o balanço de hormônios testosterona e estrógeno do corpo? Isso pode fazer com que a pessoa fique mais indisposta, tenha maior dificuldade de ganho de massa muscular e até diminuição do apetite sexual. Pois é, mas a gordura, que pode aumentar nessa obesidade, e os hormônios, a gente vai estudar um pouquinho agora na classe de substâncias chamadas de lipídios aqui dentro da bioquímica. Bora lá comigo? Vamos lá então! Olha só, a gente estudou já na aula passada, nas aulas passadas, na verdade, substâncias inorgânicas, e hoje a gente continua aqui nesse campo das substâncias orgânicas, focando nos lipídios. Nesta aula, a gente vai estudar os lipídios e explorar um pouco as suas características, os seus tipos e as suas funções. Os lipídios são moléculas apolares. Ele não vai gostar muito de moléculas polares, não vai ter muita afinidade, não vai se diluir em moléculas polares. E uma molécula que você sabe que é polar é a água, que a gente já estudou. Então, os lipídios, por serem apolares, são insolúveis em água, mas conseguem sim se diluir em solventes orgânicos apolares, como o éter e a acetona. Olhem nesse exemplo aqui. Eu vou colocar no copo da direita a acetona. Acetona que a gente utiliza, geralmente para tirar o esmalte da unha. Esse é um solvente orgânico apolar. E do outro copo, da esquerda, eu vou colocar água, que é polar. Colocando o óleo nas duas substâncias, a gente vai conseguir notar se eles conseguem se diluir ou não. Vejam só, eu vou misturar agora e perceba que o óleo se dilui na acetona, mas ele não se dilui na água, porque a água é polar. Sendo assim, a característica clássica do óleo, que é um lipídio, é que ele é insolúvel em água. Outra coisa importante de notar nos lipídios é que eles possuem estruturas e funções variadas. E você vai perceber ao longo de todos os tipos de lipídios que eu vou descrever. Eles são bem diferentes das substâncias que a gente estudou até agora, como por exemplo os carboidratos. Os carboidratos eram substâncias maiores, macromoléculas, formados de moléculas menores, os monômeros, os monossacarídeos. Então era um trenzão, o carboidrato, e cada vagão era um monossacarídeo. Aqui nos lipídios, ele não é uma macromolécula formada por moléculas iguais. Vamos ver então os tipos de lipídios, que são os seguintes: os triglicerídeos, carotenoides, cerídeos, fosfolipídios e esteroides. Vamos começar pelo primeiro, triglicerídeos. Eles são mais conhecidos como os óleos e as gorduras. Sendo que os óleos, eles são em geral de origem vegetal. Na prateleira de um mercado, você sempre nota lá óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, todos de origem vegetal. Mas existe também óleos de origem animal, como, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau. Mas em geral a gente considera dentro de óleos mais de origem vegetal. E as gorduras, mais de origem animal. Aquela gordura de uma picanha do seu churrasco é então um lipídio do tipo triglicerídeo. Só que uma diferença básica da gordura para o óleo, qual seria? Um é no estado sólido, que é a gordura, e o óleo fica no estado líquido. Isso em temperatura ambiente, lógico. Mas para entender por que um é sólido e um é líquido, a gente precisa estudar melhor a estrutura aqui do triglicerídeo. Vamos então olhar mais detalhadamente como é a estrutura química
desse lipídio. Notem aqui do lado esquerdo, ó, superior esquerdo do quadro, que a gente tem um esquema de um triglicerídeo. Ele é formado por um álcool chamado glicerol, que é essa parte aqui da esquerda, tá? Em verde, e ele fica ligado a 3 ácidos graxos, que é essa partezinha aqui, ó, com um rabicozinho e um quadrado rosa. Obviamente, a gente precisa estudar isso de uma maneira mais detalhada na química aqui. Então, eu posso te mostrar o seguinte. Esse glicerol aqui, ó, ele na verdade é dessa maneira a sua estrutura química. E cada ácido graxo aqui, ó, ligado a esse glicerol, ele é dessa forma química aqui embaixo. Claro que você notou que alguns ácidos graxos são retos, por exemplo, esses dois aqui de cima, e alguns são dobrados. E o que vai dar essa dobradura na cadeia aí é essa dupla ligação entre esses átomos de carbono aqui. Só que isso vai influenciar diretamente a consistência desse material na temperatura ambiente. Por exemplo, ó, triglicerídeos que têm mais ácidos graxos retos, eles vão ser sólidos em temperatura ambiente. E esses ácidos graxos mais retos são chamados de ácidos graxos saturados. E eles são sólidos em temperatura ambiente porque, por serem retos, essas moléculas ficam uma ali sobre as outras mais empacotadas, mais compactadas. Já no caso dos ácidos graxos insaturados, que são aqueles que ficam dobrados em algum ponto daqui da cadeia, você não consegue empacotar, eles não ficam empacotados mais firmes, eles ficam mais soltos, mais maleáveis ali devido a essa dupla ligação. Ou seja, as moléculas ficam mais maleáveis em temperatura ambiente, sendo líquidas nessa temperatura. É como se você pegasse, por exemplo, sabe aqueles papéis que vêm protegendo uma mercadoria que você comprou pela internet? Então, aqueles papéis, eles ficam todos dobradinhos para dar maior maciez ali dentro do pacote. Já se eles viessem como se fosse um pacote de folha sulfite, né, fechado, o que você ia ter? Você ia ter uma coisa mais compactada. Aí que tá. Quando você tem um triglicerídeo com uma quantidade de ácidos graxos saturados, retos, em maior quantidade, você tem aí uma substância sólida em temperatura ambiente. Já se você tem um triglicerídeo com maior quantidade de ácidos graxos insaturados, com essa dobra na cadeia, aí você tem essa substância líquida em temperatura ambiente. Pensando nisso, a gente pode olhar esse óleo vegetal aqui e pensar o seguinte, bom, ele é líquido em temperatura ambiente porque ele tem uma maior quantidade de ácidos graxos insaturados, ou seja, aqueles com uma dobradura na cadeia, devido a essa dupla ligação aqui. Aí você pode ter a ideia, bom, vamos tentar deixar essa cadeia reta, assim ele vai ficar aqui, ó, sólido em temperatura ambiente, ou levemente sólido. Pois é, a indústria faz isso. E ela pega, então, esse ácido graxo e tenta fazer esse processo, através de um processo chamado hidrogenação. Assim, a gente tem aqui, ó, essa molécula saturada, que é sólida em temperatura ambiente. No entanto, nesse processo, muitas vezes, o que a gente faz é produzir uma substância diferente, a gordura trans. E essa gordura trans, chama-se trans, porque ó, na cadeia, quando ela fica reta, ela mantém a dupla ligação, mas um hidrogênio fica para um lado da cadeia e o outro hidrogênio fica para o outro. O problema é que essa substância ela vai aumentar o entupimento de vasos sanguíneos e poder levar uma pessoa ao infarto, por exemplo, e problemas cardiovasculares. Esse é o problema da gordura trans. Então, no processo de fabricação da margarina, você utiliza ali um processo chamado hidrogenação. Assim, você tem a gordura vegetal hidrogenada, que é sólida em temperatura ambiente. No entanto, nesse mesmo processo, muitas vezes é produzida a gordura trans. Por isso que hoje em dia a indústria tem que evitar esse tipo de substância nos seus produtos e ela vai ter que eliminar isso até 2023, se não me engano.
Dá uma olhada aí no rótulo dos alimentos, do seu salgadinho, aquele bobagitos, e vê se tem gordura trans. Ainda falando de gordura trans, ela aumenta a quantidade de colesterol ruim do seu corpo e diminui a quantidade de colesterol bom. Mas isso você vai entender no finalzinho dessa aula, o que é colesterol bom e o que é colesterol ruim. Tranquilo? Só que esses triglicerídeos, esses óleos e gorduras, eles têm uma utilidade nos seres vivos. É claro, a sua função, a principal, é a reserva energética. Eles são uma forma de reserva energética muito mais eficiente que um carboidrato. Para você ter noção, 1 grama de triglicerídeo tem mais que o dobro da quantidade de energia de 1 grama de carboidrato. Pô, isso é muito bom. Por exemplo, olha só a baleia jubarte. A baleia jubarte, aqui na figura, ela consegue, durante o tempo que ela tem disponibilidade de alimento, acumular muita energia na forma de gordura. Assim, quando ela migra do litoral brasileiro até a região da Antártica, ela vai conseguir, então, ter energia para o seu período de reprodução. Um vegetal, por exemplo, ele estoca isso na forma de óleos. E aí essa energia vai ficar disponível para o desenvolvimento dessa planta, para o desenvolvimento do embrião de uma planta. Outra função desses triglicerídeos, da gordura, mais especificamente, é a proteção mecânica. Então, olha esse esquema aqui, ó, desse rapazinho aqui embaixo. Você consegue perceber que ele está com um certo sobrepeso, então ele está formando uma bela de uma camada de gordura aqui na região abdominal. Mas essa gordura, ela pode funcionar como se fosse uma almofada, que vai amortecer o impacto. Então, por exemplo, olha esse rapaz aqui nesse vídeo. Ele vai tomar uma porrada de um lutador do UFC. Mas tranquilo, por quê? Ele tem uma camada muscular por baixo da gordura, mas essa gordura funciona assim como uma proteção mecânica, como um amortecedor. No nosso corpo, então, a gordura, né, nas mais diversas partes, ela vai ter essa função também, proteção mecânica. Não é só numa pessoa gordinha, né? Em todas as pessoas ela vai ter essa função. E garanto que todo mundo tem um amigo mais gordinho que tá uma baita de uma friaca e ele tá lá, né? Tá nevando e o cara tá de bermuda. Já você, magricela ou magricela, tá lá quase congelando. Isso se deve porque a gordura também tem a função de isolamento térmico contra o frio. Isso nos mais diversos animais. Isso é muito importante para a sobrevivência das espécies. Mas não para por aí, porque as gorduras elas também têm papel de isolamento elétrico. Quando a gente está emitindo impulsos nervosos, essa corrente elétrica tem que passar por células chamadas neurônios. Só que, para essa corrente elétrica não se perder e passar eficientemente, as células possuem aqui, ó, em amarelo, que você consegue ver, bainhas de gordura, chamadas bainhas de mielina. Assim, essa corrente elétrica consegue passar eficientemente. É como se fosse a capa de um fio. Ela isola eletricamente o que está passando internamente. Pessoas que têm problema na bainha de mielina podem, por exemplo, desenvolver mal de Parkinson, Alzheimer. Então, essa bainha de mielina, formada de lipídios, é fundamental para o isolamento elétrico. Mais uma função dos triglicerídeos. Bora falar agora do segundo tipo de lipídio, que são os carotenoides. Eu não sei se você sabe, mas os carotenoides eles têm um papel muito importante na pigmentação das plantas, tanto das folhas, que vão ali captar a energia luminosa para o processo de fotossíntese, que a gente ainda vai estudar, mas também em partes alaranjadas, avermelhadas, como numa cenoura. E essa cenoura, que tem muito caroteno, vai ser importante para a sua alimentação. Quando você come a cenoura, que tem um tipo específico de caroteno, que é o beta-caroteno, você vai transformar ali no seu organismo em vitamina A. E a vitamina A, que a gente já estudou, é importante para a pigmentação da sua retina e você enxergar, por exemplo, em situações de baixa luminosidade. Então é importante você ter a alimentação aí rica em beta-caroteno, que vai ser convertido em vitamina A, também conhecida como retinol,
e retinol por causa do pigmento lá na sua retina. Dessa forma, a gente pode falar que os carotenoides têm como função a pigmentação nas plantas e uma função vitamínica para os animais. E vamos para o próximo grupo de lipídios, que são os cerídeos. E esse é bem tranquilo. Por quê? Os cerídeos, eles são basicamente as ceras. E cera tem a função de impermeabilização. Por exemplo, a gente consegue observar aqui, nessas figuras, que uma folha ela contém uma cera em volta dela que faz com que essa planta evite o excesso de perda de água por evaporação. Mas isso não está só na folha. Isso também está em flores, em frutos. Existe cera também na colmeia de abelhas. E essa cera ela é hidrofóbica, repele água. Mas preste atenção aqui nessa planta aqui que eu vou destacar. Ela parece uma gueroba aqui da nossa região, mas na verdade é a carnaúba, muito explorada no Nordeste brasileiro. Ela tem uma cera muito importante aqui nas suas folhas. E, quando retirada, ela pode ser utilizada como cera automotiva. Pensa comigo, uma cera é um lipídio hidrofóbico. Quando você utiliza isso passando num carro, você evita que acumule água e assim sujeira que vai ficar nessa água. Então, por exemplo, olha aqui, se a gente pegar essa cera e aplicar desse lado esquerdo desse automóvel, você vai ver que ele vai repelir a água rapidamente. Já do lado direito, você consegue observar que fica com um acúmulo de água maior. Então lembrem disso, a carnaúba ela é muito utilizada para a extração da sua cera contida lá nas suas folhas. E bora para o quarto tipo de lipídio, que são os fosfolipídios. Esse sim você tem que prestar atenção porque é muito importante aqui na área da biologia. Eu já expliquei para vocês que os seres vivos eles são feitos de células, lembra? E eu mostrei essa célula aqui para vocês quando eu retirei e raspei a parte interna da mucosa bucal. Quando você faz isso e coloca no microscópio, você consegue observar estas células. Mas estas células, elas são envolvidas por uma membrana. E se a gente fizer um aumento nessa membrana e colocar aqui do lado, você vai conseguir observar do que ela é formada. O que então está envolvendo uma célula? E esta membrana é formada por duas camadas de fosfolipídios. Parece um monte de bonequinho, não parece? Então, se você olhar aqui, esse fosfolipídio em aumento, agora, olha aqui, tem uma cabeça aqui em amarelo, que tem fosfato e é hidrofílica, ou seja, gosta de água, tem afinidade por água. Mas também tem aqui uma cauda formada por dois ácidos graxos. Mas esses ácidos graxos são hidrofóbicos, não gostam de água. Dessa maneira, o que você tem? Eles ficam repelindo água. Então, um fosfolipídio é uma substância que tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Por isso que o fosfolipídio é chamado de anfipático, que tem essa natureza dupla. Por isso que numa membrana celular aqui, ela tem uma camada dupla. Toda a parte que não gosta de água, que é hidrofóbica, fica voltada para dentro da membrana. E a parte hidrofílica, que gosta de água, fica ali em contato com água. Assim, se a gente pegar essa célula aqui da mucosa bucal que eu comentei com vocês, essa membrana em destaque é isto aqui. Na verdade, tem ali um ambiente aquoso dentro da célula, delimitado por uma membrana dupla de fosfolipídios. E fora da célula, a gente vai ter água também. Lembrando que o nosso corpo tem ali cerca de 70% de água. Então, reações químicas estão acontecendo nessa água, dentro da célula e fora da célula. Assim, a gente pode colocar que os fosfolipídios têm uma função estrutural para formar as membranas celulares. Tanto as membranas que envolvem a célula toda, como outras membranas internas na célula que a gente ainda vai estudar nas próximas aulas. E bora para o último grupo de lipídios, que são os esteroides. Quando eu falo esteroide, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? Garanto que são os hormônios esteroides, doping nos esportes, não é? Então vamos estudar um pouco por que isso.
O esteroide mais abundante nos animais é o colesterol. Se eu colocar aqui a membrana celular de uma célula animal, muitas vezes pode ter um colesterol encaixado nessa membrana. E esse colesterol, ele é muito abundante nas células animais. Só que muita gente tem a ideia de que o colesterol é ruim. No entanto, ele é fundamental para o bom funcionamento do seu corpo. Por quê? Ele é um precursor de várias moléculas, como, por exemplo, o hormônio estrógeno, que vai ser responsável pelo desenvolvimento de características secundárias femininas, o hormônio testosterona, responsável pelo desenvolvimento de características masculinas. Isso eu estou falando de maneira mais geral, tá? É até incorreto você falar que a testosterona é o hormônio masculino e o estrógeno é o hormônio feminino, porque eles vão ter papéis tanto no homem quanto na mulher, mas de maneira geral, vamos deixar assim. Além disso, o colesterol ele pode dar ali origem a sais biliares, que vão ter um papel importante na sua digestão. E por último, o colesterol também é uma molécula precursora para a vitamina D. A vitamina D, ela é produzida pelo seu corpo, por exemplo, quando você toma sol. Esses raios ultravioletas batem na sua pele e o colesterol presente nas membranas celulares é convertido em vitamina D. Tá vendo como o colesterol é fundamental para o bom funcionamento do seu corpo? No entanto, quando uma pessoa está com excesso de peso, o corpo dessa pessoa vai ficar insensível à insulina. E a insulina é fundamental aqui para a produção de testosterona. Quando acontece isso, essa testosterona é convertida para estrógeno. E isso pode causar um desbalanço hormonal e tudo que eu comentei no início dessa aula. Lembra? Pensando nisso, vamos falar do lado negativo do colesterol. Quando a gente come muitos alimentos ali gordurosos, frituras, esse colesterol pode então se acumular nos vasos sanguíneos, causando a aterosclerose, que é um entupimento desse vaso sanguíneo, que pode levar, por sua vez, a uma sobrecarga do nosso sistema cardiovascular, o nosso coração, e causar um infarto. Então fica ligado aí como é que você está se alimentando, se os seus níveis de colesterol estão adequados. E para fechar, muita gente deve pensar, nossa, mas não tem o colesterol ruim e o colesterol bom? Pois é porque esse colesterol, esse lipídio, ele é transportado no seu corpo por proteínas, formando assim lipoproteínas. É como se fosse um pacotinho, uma sacolinha que carrega o colesterol dentro. E aí um conjunto de lipoproteínas é chamado de bom colesterol e o outro é chamado de mau colesterol. Só que isso é de certa forma incorreta. Porque o mau colesterol não é que ele é mau, ele é a principal forma transportadora de colesterol no seu corpo. Você sabe que o seu corpo precisa de colesterol para tudo que eu falei. E o mau colesterol, entre aspas, é quem carrega isso. Ele é conhecido também como LDL. LDL vem do inglês, Low Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de baixa densidade. De baixa densidade porque contém muito colesterol. Só que ele não é ruim então, ele é ruim em excesso. E aí, se você tem uma alimentação com muita fritura, muita porcaria, você vai sim aumentar a quantidade excessivamente desse colesterol. Aí sim ele pode vir a entupir um vaso sanguíneo. E quem é o bom colesterol? Poxa, ele é o HDL. Em inglês significa High Density Lipoprotein, porque ele tem uma menor quantidade de colesterol. E aí ele vai ter uma função muito importante no seu corpo, que é a de retirar o colesterol da circulação. Olha essa figura que é muito ilustrativa. Enquanto o LDL está aqui, né, depositando colesterol nos seus vasos sanguíneos, o HDL, que é o bom colesterol, retira esse excesso de colesterol do seu vaso sanguíneo. Para aumentar a quantidade de HDL, bom colesterol no seu corpo, você pode ter uma alimentação com esses produtos aqui. Por exemplo, peixes como um salmão, sementes oleaginosas, abacate, azeite extra virgem. E claro, a melhor forma é diminuir a quantidade de porcaria e frituras, salgadinhos, pipoca, pizza,
batata frita que você come. Assim, grava uma coisa, o ideal é você aumentar a quantidade de bom colesterol e diminuir a quantidade de mau colesterol. Porque se você aumentar a quantidade de mau colesterol e tiver com a quantidade de bom colesterol baixa, vai acontecer um entupimento dos seus vasos sanguíneos e poder ali ter consequências graves para a sua saúde. Então se liga nisso daí, tá bom? E resumindo a nossa aula, retomando aqui, fazendo um apanhado geral, nós falamos sobre os lipídios hoje, sobre algumas características, por exemplo, eles são moléculas apolares que não se misturam na água, são hidrofóbicos. Falamos de 5 tipos de lipídios, os triglicerídeos, os carotenoides, os fosfolipídios, os esteroides e os cerídeos. E também detalhamos as funções de cada um deles. Mas a principal mensagem que eu quero que vocês levem para casa e façam vocês refletirem é sobre como está sendo a sua alimentação em relação a lipídios. Ela está sendo adequada? Você está com sobrepeso? Será que isso não pode estar influenciando na sua disposição durante o dia a dia e na sua saúde em geral? Eu espero que, com o que a gente viu na aula de hoje, você consiga refletir um pouco mais sobre isso e tomar atitudes mais assertivas a partir de agora. Porque conhecimento, sim, eu acredito que pode levar a uma mudança de comportamento e uma melhor qualidade de vida. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima aula. Até lá. Um abraço.